Prontinho, a partir de agora estamos gravando. Já. Pronto. Vamos começar então a aula de ligação covalente. Tá? No primeiro quadrinho aqui, eu vou fazer um resumo do que a gente vai tentar trabalhar na aula de hoje. Tá? Então, o assunto em si é ligação... Opa. Então, o assunto é ligação covalente. O assunto ligação covalente é bem extenso, né? Porque vai ser o momento em que a gente, por exemplo, vai falar de geometria molecular. Tá? Se vocês pegarem, se vocês viram o material tem toda a parte de ligação covalente comum e dativa. Depois tem toda a parte de geometria molecular e polaridade. Tá? Que é toda a parte, todo o contexto da ligação covalente envolve esse assunto. A gente começa falando de compartilhamento de elétron e termina falando de geometria de molécula, porque é uma preparação para falar de interação molecular, os pontos de hidrogênio, enfim. Então, hoje, a gente vai dividir esse assunto em partes, não dá para ver tudo hoje. Até porque eu não quero fazer uma aula muito longa, eu tinha comentado com vocês isso daí. Então, hoje, o que a gente vai falar? Primeiro a gente vai descrever, a gente vai falar das características da ligação covalente. Oi? A tela do PowerPoint saiu. Você tirou ou ela saiu sozinha? Não era para ter te saído. Espera aí. Espera um pouquinho, Yarinha. Pronto. E aí? Agora apareceu de novo. Obrigada. Obrigado. Acho que eu sem querer apertei o botão aqui. Então, a primeira parte do assunto, a gente vai começar falando das características, a gente vai descrever um pouco a ligação covalente, tá? Vamos falar de orbital molecular, nuvem eletrônica, tal. Depois disso, a gente fala... O que ela aconteceu? Por que a caneta é vermelha? A gente vai falar das ligações múltiplas. O que é uma ligação múltipla? As duplas e triplas. A gente vai descrever o que é uma ligação dupla, o que é uma ligação tripla, tá? E vamos falar também da ligação dativa. Tá? A ligação dativa, que a gente nem chama mais de dativa, né? O pessoal também chama de coordenada. A gente vai descrever qual a diferença da ligação covalente comum e da ligação covalente dativa. Depois dessa parte, a gente vem para estrutura, aprender a desenhar a estrutura. Dos compostos. Tá? Dentro da parte de estrutura, a gente vai aprender... Minha conexão está fraca. A representar as estruturas que a gente chama de fórmula de Lewis, que também é chamada de fórmula eletrônica, e a fórmula estrutural. Tá? Tem uma outra forma de representar as moléculas, que é a forma geométrica. Só que essa a gente não vai falar agora, a gente vai deixar isso para o final do assunto. Tá? Depois disso, a gente vai discutir polaridade da ligação. Tá? O conceito de polaridade, ele só aparece em ligações de natureza covalente. Tá? A ligação iônica ela não tem como você falar em polaridade, a gente comentou isso na aula passada, justamente porque é uma transferência de elétrons. Tem um cara perdendo, tem um cara ganhando, então não tem como você deslocar a nuvem eletrônica. Então a gente vai parar aqui na polaridade. Acho que a gente consegue fazer isso em 1h30, 2 horas, provavelmente. Tá bom? Então vamos começar pelo item 1 aqui, ó, que é o item características da ligação. A gente vai tentar descrever como é uma ligação covalente.
Ah, tá. Já entendi. Então, vamos lá. 1. Características. Primeiro, a gente precisa tentar entender em que contexto surge a ligação covalente, né? Para a gente poder introduzir essa discussão, vamos falar da palavra-chave, né? Quando eu penso em características de ligação covalente, a primeira coisa que vem é a ideia de compartilhamento. E aí a gente começa a entender que é o seguinte, que tipo de elemento a gente espera... Peraí. Que tipo de elemento a gente espera que consiga compartilhar elétron com o outro? Né? A gente tem dois grupos de elemento, a gente tem dois nichos de elemento, os elementos doadores e os elementos receptores de elétrons, os metais e os ametais. Quando a ligação é feita entre esses dois grupos de elementos, a ligação é de transferência de elétron. O compartilhamento ele surge porque existem átomos de eletronegatividade alta, aqueles que a gente chama de receptor, cloro, hidrogênio, o próprio hidrogênio, que embora não tenha uma eletronegatividade tão alta, mas o cloro, o flúor, o iodo, esses elementos têm a tendência de receber. Quando dois desses átomos se aproximam, por conta dessa tendência de um receber e o outro também, o mecanismo que a natureza encontrou para estabilizar o átomo é aproximá-los e fundir as nuvens eletrônicas. Então, eu tenho um compartilhamento. Eu tenho um compartilhamento de elétrons em átomos com alta eletronegatividade. Aqui. Alta eletronegatividade. Tá? Aqui a gente está falando especificamente dos ametais. Beleza. Para a gente começar a falar das ligações, vamos tentar entender um pouco como é o mecanismo de formação delas. Então, mecanismo. Para a gente imaginar como acontece uma ligação desse tipo, vamos pensar numa molécula de hidrogênio. É sempre o hidrogênio o cara, né? Quando a gente foi estudar lá a energia potencial, a gente pensou no átomo de hidrogênio. Quando a gente foi estudar o modelo de Bohr, a gente pensa no átomo de hidrogênio. O átomo mais simples é o átomo que tem estrutura mais fácil da gente prever. Então, a ideia é, tem um núcleo, aqui eu tenho outro núcleo. Tá. Opa. Cada núcleo desse tem um próton. Em volta desse núcleo, eu tenho os elétrons. Então, aqui eu tenho um elétron. E aqui eu tenho um elétron. Só que agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entender que esse elétron, ele está dentro de um orbital. Então, ele está circulando numa órbita. Peraí que essa órbita ficou meio fora do elétron. Então, o elétron está circulando numa órbita. Tá? Lá com a sua energiazinha associada. E o outro elétron está descrevendo a outra órbita. Aqui. Ficou bem torto, né? Bom, enfim. Para que esses átomos consigam compartilhar o elétron, vai haver uma aproximação entre eles. E aí vocês lembram daquele gráfico de energia, que à medida que os átomos vão se aproximando, a energia vai caindo. Quando a energia atingir o mínimo valor, o sistema se forma, a ligação se forma. Nesse caso, essa eletrosfera, esse orbital eletrônico, melhor dizendo, tá? Vamos representar o orbital eletrônico aqui, ó. Aquele modelo de caixinha que a gente usa, tá? Com o elétronzinho lá dentro. Pronto. E aqui a mesma coisa, um outro elétronzinho num outro orbital, tá? Quando esses dois orbitais se aproximarem, eu vou criar uma região que a gente vai chamar de orbital molecular, que é isso aqui, ó. Aqui você tem um núcleo, aqui você tem um outro núcleo, tá? E esta região aqui eu vou chamar de orbital molecular. Tá?
Quando a gente fala, por exemplo, que um carbono é sp3, um carbono é sp2, a gente está se referindo aos orbitais que ele pode utilizar para poder fazer o compartilhamento de elétrons, tá? A princípio, que orbitais nós conhecemos, né? S, P, D e F. No hidrogênio eu tenho orbitais S. Então, isso aqui é um orbital S, isso aqui é um outro orbital S, você forma um orbital molecular. Esse orbital molecular, ele também é chamado, de vez em quando, de nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica, tá? A nuvem eletrônica é uma das coisas que vai dar para a molécula aquela história da geometria. Se fulano é tetraédrico, né? O metano é tetraédrico, não sei quem é trigonal. O que acontece é que quando os átomos se juntam, aquilo vira um corpo, né? Um sistema formado por duas partículas, nesse caso aqui dois átomos só, aquilo vira um corpo. E todo o corpo tem uma forma geométrica. Então, no final das contas, a geometria da molécula é justamente as formas que os orbitais moleculares podem assumir, tá? Deixa eu ver o que mais. E outra coisa. Os elétrons, né? Onde estão os elétrons? Quando a gente fala em compartilhar, a ideia é que agora os elétrons eles passam a constituir um sistema formado por dois átomos. Então, esse elétron aqui, ó, ele não pertence só mais a um átomo. Assim como esse daqui também. Então, eu tenho um par eletrônico. E uma coisa que a gente precisa refletir, que é interessante, é o seguinte, né? Toda ligação, pode perceber, não interessa nem se ela é covalente ou se ela é dativa. Sempre é uma ligação de par. Se é uma ligação simples, é um par. Se é uma ligação dupla, são dois pares. Se é uma ligação tripla, são três pares. Vocês já pararam para pensar por que não existe ligação covalente com 3 elétrons? Ou ligação covalente com 1 elétron? Por que é sempre aos pares? Por que a gente precisa perceber isso? Porque se a ligação acontece quando você forma orbital molecular, tudo bem, ele é um orbital molecular, mas ele é um orbital. E lembra que orbitais são regiões que acomodam 2 elétrons sempre. Então, tipo assim, eu tenho aqui um átomo, eu tenho outro. Quando eu formo um orbital entre eles, esse orbital ele vai ter sempre 2 elétrons. Se os átomos tiverem que fazer uma dupla, eles vão ter que desenvolver ali 2 orbitais, que é o que a gente vai chamar de ligação sigma e ligação pi. Tá? Então, os compartilhamentos, eles são como se fossem sisteminhas, onde eu tenho um elétron aqui e um outro aqui. Eu emparelho os elétrons. Tá? Isso é uma coisa muito louca, porque dentro do orbital molecular, os elétrons estão emparelhados. É um orbitalzinho, tá? Tem toda uma mecânica quântica para esses orbitais, os caras explicam, aí tem equação de orbital molecular, enfim. Tá? A gente não entra nesse mérito, mas é uma regiãozinha, tá bom? Perguntas até aqui, né? Galera, diga aí. Manda. Dan, diga. Quando você falou sobre o S, P, D e F, é orbital molecular ou é orbital atômico? Então, os orbitais SPDF são atômicos. Eles vão se unir para formar. Por exemplo, essa ligação aqui, ó, do hidrogênio, a gente vai chamar de ligação sigma SS. Tá? O sigma não vem muito ao caso agora, não vamos perder tempo com ele. Mas o sigma SS, o orbital molecular, ele é um orbital SS. Sacou? Tipo, por exemplo, se você a gente vai estudar depois, a ligação HO na água é uma ligação sigma SP. S porque é um orbital S do hidrogênio, P porque é um orbital P do oxigênio. Então você tem ligações SS, ligações PP, mas eu sempre uso as 2 letrinhas, que é uma de um elétron, de um átomo, e entendi. a outra de outro elétron. Bom, vamos continuar então. Vamos começar agora, porque isso aqui é uma imagem, um diagrama, né, uma ideia mental que a gente usa para poder entender o processo. Já entendemos que daqui eu tenho que sair com a ideia de nuvem. E uma coisa muito importante, gente, esses elétrons,
eles estão circulando. Então, a gente vai começar a pensar assim, olha, esses elétrons, eles passam uma parte da vida deles perto desse átomo aqui. E a outra parte da vida deles aqui. De tal maneira que se ele juntar a porcentagem de tempo que ele passa em X com a porcentagem de tempo que ele está em Y, ele vai ficar 100% que é a vida dele ali, concorda? A ligação polar, que a gente vai falar também hoje, ela vai surgir quando essas porcentagens são diferentes. Tipo, ele passa mais tempo perto de um átomo do que do outro. Isso vai fazer com que a gente entenda o conceito de polaridade de ligação covalente, tá bom? Então, é só para encerrar essa discussão da nuvem, vamos entender a nuvem como uma coisa dinâmica. O negócio fica se mexendo ali dentro, tá? Eu gosto sempre, quando eu estou em sala, de falar para você, pensa na figura de um ventilador girando. Quando você olha para um ventilador girando, você não vê as hélices, você vê um borrão. É mais ou menos isso que a gente viria com a nuvem eletrônica, tá? Bom, segunda coisa. Ainda sobre as características, tá? Eu vou até colocar número 1 aqui, para a gente depois, quando vocês quiserem tirar print da tela, alguma coisa, nós estamos nas características ainda. Bom, aqui a gente falou da nuvem eletrônica, certo? Vamos falar um pouco desses elétrons aqui, ó. Esses elétrons que vão ser compartilhados, quem são eles? Tá? Então, os elétrons compartilhados. Bom, primeira coisa que os elétrons precisam são da camada de valência. Até aí, normal, né? A gente entende. Camada de valência, camada mais externa, a interação entre o elétron de valência e o núcleo é a mais fraca, ok, tá? As camadas mais internas, esquece. Então, de novo, a camada de valência surge importante, né? Na iônica, a gente viu o quê? Espera aí. Alô? Ah, pode pedir para entrar, por gentileza? Obrigado você. Gente! Chegou minhas canetas. Vamos continuar, que a hora que tocar a campainha aqui eu vou pegar com o moço, tá? Mas vamos continuar. Então, ó, os elétrons são da camada de valência. Na ligação iônica, o que acontecia na camada de valência de um átomo? Se ele fosse metal, essa camada de valência era deletada e ele virava um cátion. Nos ametais, a camada de valência era completa, para ficar gás nobre, e ele virava um ânion. Aqui a camada de valência só vai compartilhar. Segunda coisa importante. Os elétrons, para serem compartilhados, precisam ser desemparelhados. Esse ponto ele é especialmente importante porque é aqui que está a nossa carta de alforria da teoria do octeto. Tá? A gente vai tentar entender a estabilidade do átomo a partir do momento em que ele pegue todos os seus elétrons desemparelhados, não importa quantos sejam, tá? E emparelha. Porque pensa, se o elétron está desemparelhado de um átomo, o outro átomo terá um outro elétron desemparelhado. Os dois elétrons constituem o orbital molecular, que foi o que a gente viu aqui. Então, esse elétron aqui, ó, ele não pode estar emparelhado, e nem esse aqui. Tá? Então, eles são desemparelhados e, no orbital molecular, constituirão um par. Um par. Beleza. E aí, olha que interessante isso, né? Você fala, ah, Danilo, mas então quer dizer que com isso a gente mata a teoria do octeto? Mata. Vamos lá. A teoria do octeto, ela atribui uma estabilidade a uma camada de valência
de um gás nobre, não é isso? Então, tipo assim, quando a tua camada de valência ficar igual a de um gás nobre, você está feliz. Tudo bem? No nosso modelo, quando é que o átomo vai ser estabilizado? Quando todos os elétrons da camada de valência encontrarem Agora vai ficar uma coisa bem poética, gente. Quando todos os elétrons encontrarem o seu par. Tipo assim, é uma coisa muito doida. Parece que o elétron não curte muito ficar sozinho no orbital. Isso, e aí, assim, eu gosto, quando eu falo essa frase, eu já sinto energia na cabeça de vocês. Porque é o seguinte, o elétron não gosta de ficar no orbital sozinho, Danilo, mas você não falou da regra de Rand, que os elétrons tendem a ficar preferencialmente sozinhos? A gente precisa tomar um cuidado pelo seguinte, a regra de Rand, ela fala de... Espera só um pouquinho, gente. Gente, já vem. Tem álcool gel, tá? Comprei álcool gel, tá? Ó. Tá. Creme branco, eu vou colocar no meu waffle. Tá bom, que creme branco? Aquele que não tem embalagem que tem morango com creme branco nele. Morango com creminho branco. Oi, Cecília! Ó, a Maju aqui, ó. Aparece aqui. Pra eles, rapidão. Oiê! Eles estão com a câmera fechada, mas eles estão te vendo. Você não me vê, mas eu te vejo. Amanhã tem simulado, gente. Vai. É amanhã? É amanhã, não é? Sexta-feira? Que dia é hoje? Quinta. Tchau. Pronto, gente. Perdão. Vamos voltar. Então, lembra que na regra de Rand, a ideia era que o elétron, de uma certa forma, procurava ficar desemparelhado. Só que a regra de Rand, ela primeiro é uma regra que foi criada para átomos de forma isolada, e não para átomos ligados. A partir do momento que dois átomos se aproximam, que, vamos dizer assim, se propõem a compartilhar elétron, o mecanismo é outro. O átomo ele vai se estabilizar justamente porque os elétrons estarão emparelhados. Aí você fala assim, tá, mas mesmo assim, como é que a gente pode usar essa ideia para justificar a teoria, a estabilidade? Simples. Se você pegar a estrutura de qualquer gás nobre, vamos lá, vamos começar com a estrutura do hélio. Hélio, 1s2, não é? Na estrutura do hélio, eu tenho dois elétrons, e esses elétrons estão emparelhados.
certo? Se eu pegar qualquer outro gás nobre, hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, X, ele vai ter uma distribuição NS2, NP6, que é a característica de gás nobre. Esses elétrons NS2 e NP6 também estão tudo emparelhado. Então o hélio, ele passa a ser representado assim, ó, com os elétrons juntinhos, tá? Isso aqui é o que vai dar origem depois à fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. E para os outros gases nobres, X, você vai representar eles assim, ó. Tá aqui. Pronto. Então, a partir do momento que um átomo adquirir essa configuração, ou seja, todos os elétrons emparelhados, ele está estável, tá? E esse vai ser o norte que a gente vai tomar para poder entender ligação covalente, tá? A primeira consequência disso, então, fechamos as características, né? Falamos da nuvem, depois falamos de como a gente vai reconstruir a ideia de estabilidade para tentar meio que dar uma eliminada no octeto, tá? Perguntas? Então, Pode falar. então, no caso, a teoria do octeto é furada, porque o átomo ele não fica feliz porque ele tem 8 elétrons, mas sim porque a sua camada de valência, os elétrons estão emparelhados? É Sim, isso? sim, acabou. Ah, Acabou. sim. Eu falo para você uma coisa, é libertador. Porque você começa a explicar Sim. tudo aquilo que o octeto chamava de exceção, né? Existem algumas exceções bem interessantes. O berílio é uma exceção. Depois eu vou falar delas, tá? O boro é uma exceção. O próprio hidrogênio é uma exceção. E aí você tem uns casos muito bizarros, tipo enxofre. O enxofre, ora obedece octeto, ora não. Fósforo, ora obedece octeto, ora não. Então, quer dizer, é uma teoria tão estranha que não sei se vale a pena a gente ficar se apoiando nela. É verdade que muitos desses caras que atingem a configuração do gás nobre, eles vão acabar tendo octeto, mas beleza. Eu acho que é mais interessante a gente direcionar o nosso raciocínio para a ideia do emparelhamento. Isso ajuda em hibridização, isso ajuda em explicar as exceções, tá? Tá bom, obrigada. Dan, Oi. você vai explicar sobre... como é que fala o negócio? Sobre orbital hibridizado? Só no final do assunto. Para fazer... então tá bom. Pode ficar tranquilo. Inclusive, esse vai ser o momento da gente em que a gente vai falar de hibridização. Porque quando a gente começar a estudar orgânica, eu já vou começar a orgânica estudando funções. Eu não vou perder tempo com nomenclatura. A nomenclatura a gente vai aprender durante, vai refazendo. Então, a hibridização é o começo da ideia para poder entender a orgânica lá na frente. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse contexto, tá? Mas lá mais para frente. Bom, vamos falar um pouquinho da ligação dativa. A ligação dativa é um caso especial. Tem livro que chama de coordenada. Vou colocar aqui. Eu aprendi quando eu fiz cursinho, lá se vão 23 anos, ligação covalente dativa. Porque ela é uma covalente, tá? Aí você fala assim, tá, mas qual que é a diferença da covalente para dativa, né? Qual é a característica? Bom, a dativa, ela tem elétron compartilhado também. Mas qual é a condição dela? O átomo ligante já alcançou... Depois eu vou dar tudo exemplo para vocês, tá? A estabilidade. Então, tipo assim, sabe aquela ideia que a gente comentou que o átomo quer ficar desse jeito aqui, ó? Então, ele já está assim, tá? Aí você fala assim, tá, mas espera aí, Danilo, se ele já está assim, ele vai se ligar por quê? É justamente a ideia. Imagina um átomo estável com todos os seus elétrons
emparelhadinhos. Só que imagine que exista um outro átomo aqui que possua aqui dentro um orbital vazio. Tá? A gente tem átomos, porque aí vamos lembrar que existe uma coisa chamada distribuição eletrônica. Então, quando você faz a distribuição eletrônica, você chega lá na camada de valência, o que pode acontecer? A camada de valência do átomo às vezes não está completa. Tem uns buracos, tem uns orbitais vazios. Então, qual que é a ideia? O compartilhamento ocorre com um par de elétron que vai ser compartilhado no orbital vazio. Então, ó, o par eletrônico é compartilhado com um orbital vazio. Então, resumindo a história, você tem um orbital cheio tá? De um dos átomos, só que é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, tá? Essa ligação ela só ocorre quando esse átomo, o doador de... Eu vou usar o termo doador, mas não é no sentido literal, né? O cara que vai emprestar o par, ele já está estável, mas um orbital vazio de um outro átomo, então você tem isto, mais isto, vai te dar um orbital molecular. Então, o que precisa ficar claro aqui, por enquanto? A diferença da ligação covalente para a ligação dativa é só a procedência do par de elétron. Tá? Na ligação covalente, a procedência do par eletrônico é um elétron de cada átomo. Na ligação dativa, eu tenho um par de elétrons de um átomo e um orbital vazio do outro. Tá? De primeira, antes da gente entrar nas estruturas, isso aqui já vai trazer uma consequência. Se a gente entende que a ideia do elétron é emparelhar e sabe que existem emparelhamentos em duas situações, eu consigo prever as valências de cada átomo, tá? Então, para o item 3... Peraí, alguma pergunta aqui no item 2? Pergunta aí, gente. Então, eu tenho uma dúvida. Lá. Como que esse orbital vai estar vazio desse outro átomo? Uai. Eu não entendi. Quer ver? Eu vou fazer um rascunho aqui, rapidão. Isso aqui é o boro, ó. Boro. Vamos pegar a camada de valência desse cara, que é a 2s2, 2p1. 2s2, 2p1. Olha aqui, Nath. Ó. Esse cara tem dois orbitais. Tá. Então, tipo assim, se eu tenho um cara com um par eletrônico sobrando, opa, dativa. Entendeu? Então, é claro que assim, tipo, para você saber se o maluco tem orbital vazio, você tem que fazer distribuição eletrônica. Tá? Mas tem uns conhecidão. Por exemplo, olha quem eu coloquei de primeira, né? Esse é um famosão. Bora aceita. A gente logo menos vai chamar ele de ácido de Lewis. Não sei se vocês lembram desse trem aqui, gente. Ácidos de Lewis. Porque, assim, a teoria de Lewis é muito foda, cara, porque ela dá uma outra visão para ligação covalente, né? Ela chama isso aqui, a gente tá chamando isso aqui de ligação dativa, não tá? A teoria de Lewis, ela chama isso aqui, ó, de reação entre ácido e base. Aquilo que a gente aprende como ligação dativa, na teoria de Lewis é assim, olha, o ácido é quem tem um orbital vazio para aceitar um par eletrônico. O par eletrônico, então, é proveniente de uma base. Então, quer dizer, percebe que as coisas vão acabar se misturando. Uma coisa acaba se misturando na outra. A gente já está estudando teoria de Lewis, né? Depois tem Bronsted e tal. A gente já está estudando teoria de Lewis ao estar falando de ligação dativa, tá? Dan, só mais uma dúvida. Nesse exemplo do boro que você deu,
se ele faz uma dativa com outro átomo, esses elétrons que vão entrar no orbital dele não vão ficar emparelhados, né? Porque vai entrar um em cada casinha. Não, 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 não. Calma aí. Deixa a gente chegar lá que eu te mostro isso. Aguenta aí. Ah, Eu tá sei bom. que eu Beleza. sei exatamente o que você Obrigada. está perguntando. Aguenta aí que eu sei. Peraí. Aham. A hora que eu Tá bom. começar a mostrar as estruturas, isso vai ficar claro. Ó, vamos Tá. primeiro falar das Beleza. valências. Aí, o próximo passo eu falo das estruturas. Bom, valências. Valência é o número de compartilhamentos que o elemento pode fazer. Tá? Então, ó, o que eu chamo de valência? É o número de compartilhamentos. Tá. Como a gente tem, basicamente, envolvido em ligação covalente a metais, vamos destrinchar o comportamento deles associado às famílias. Então, onde é que começam a aparecer os primeiros ametais na tabela? Na 3A. Depois vem na 4A, vem na 5A, 6 e 7. Tá? São os elementos que podem compartilhar elétrons, tá? Eu não vou tocar nesse assunto, eu só vou citar, porque tem metal que faz ligação covalente, tá? Você estava perguntando o negócio de orbital vazio também, viu, Nath? Quer ver um outro exemplo de átomo que tem vários orbitais vazios? Metal. Olha só que louco. Puta, lembrei de um negócio muito legal. Manja a hemoglobina, que tem o ferro no meio? E a clorofila, que tem o magnésio no meio, aí tem outro pigmento lá dos artrópodes que tem o cobre no meio, se não me engano, a hemocianina. Todos esses metais que ficam em centros dessas moléculas aí fazem ligação covalente, tipo coordenada. O ferro tem um monte de orbital vazio. Se você olhar na estrutura da hemoglobina, ela tem uns nitrogênios. Esses nitrogênios acabam um par de elétrons fazendo a ligação dativa no átomo de ferro. Eu sei que a conexão está caindo, tá, gente? Ela está meio oscilando aqui também. Eu tô ligado. Bom, vamos lá. Quem é da 3A que é importante eu lembrar? Boro. Tá? Boro. Aí eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha em vocês. Tá? Mas não é para ficar perturbado agora. É só para a gente deixar uma sementinha aqui que daqui a pouco vai virar uma árvore. Olha só. O boro, ele tem 3 elétrons desemparelhados. Ponto. Acabou. Por ter 3 elétrons desemparelhados, ele pode fazer 3 compartilhamentos. Então, ele emparelha aqui, emparelha aqui, emparelha aqui. Ó, aqui a gente já percebe a regra do octeto indo embora. Né? Porque se ele emparelha 1, se ele emparelha 2, se ele emparelha 3, quantos elétrons ele vai atingir na valência? 6. Sabe como é que a teoria do octeto chama isso? Octeto contraído. Tá? Todo elemento que atingir estabilidade com menos do que 8 elétrons, eles falam que é um octeto contraído. Tá? Qual é a pulga que eu quero deixar atrás da orelha de vocês? Percebam que eu estou desenhando os elétrons do boro desemparelhados, ok? Quando eu faço a distribuição, eu acabei de fazer a distribuição para a Nath aqui, mas eu vou fazer de novo. Vocês estão percebendo que a distribuição dele sugere outra coisa? A distribuição de Pauling para Bohr, ela prevê isso, ó. Do boro. 2 aqui e 1 aqui. Sozinho, né? E, que eu falei para a Nath, os 2 vazios. Tá bom? Percebem que existe uma inconsistência entre o que eu falei e o que o Linus Pauling falou? É aqui que surge o bug, né? Todo esse programa tem um bug. É aqui que surge o bug que dá origem à teoria da hibridização. Que vocês perguntaram agora no começo. Aí ela falou, você vai falar de teoria de hibridização? Vou. Mas é justamente aqui que está o problema. Por quê? Para conseguir explicar essa informação, ó, o boro na natureza, ele é assim. Mas as informações teóricas dão conta de que ele é assim. Então, para explicar essa inconsistência, a gente vai falar da teoria de hibridização, tá bom? Olha só, família 4A. 4A, eu vou desenhar o carbono, tá? O carbono é o elemento da 4A, tem o silício. Os elementos da 4A fazem 4 ligações
com elétrons desemparelhados, tá? Carbono também não vai fazer dativa. As ligações dativas, elas começam a surgir da 5A em diante. Por quê? Porque os elementos da 5A, eles têm camadas de valência assim, ó, gente. Agora eu vou passar a representar de X, tá? Ó. Quando você faz o diagrama de Pauling, ó, você tem isso aqui. Então, esses caras, eles fazem 3 ligações covalentes. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. E uma dativa. Fazer uma ponte com a aula de cloroquina. Quem assistiu a aula domingo me ouviu falar 1000 vezes a palavra alcaloide, 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 alcaloide. E os nitrogenados são alcaloides, né? A cloroquina tinha lá o grupo amina, tinha os negócios lá. Olha o par de elétron aqui, ó. Olha ela fazendo dativa. Tá? Então, para a teoria de Lewis, esses compostos que fazem dativas, aminas, são bases. Tá? 6A. Aqui, então, quem que a gente podia destacar da 5A que você não pode esquecer? Por favor, nitrogênio e fósforo. Tá? Inclusive, o fósforo vai ter um probleminha também. 6A. 6A, gente, vamos chamar de X também, tá? Genérico. 6A eu tenho isso, ó. 6A. Tá? Eu tenho 2 covalentes e 2 dativas. Lembrando, insistindo, por favor, que as ligações covalentes, elas são obrigatórias. É aquilo que o átomo precisa fazer. As dativas são opcionais, né? Tudo vai depender do fato de se ter um outro cara com orbital vazio ali, para que ele possa fazer o compartilhamento, tá? E aí, 7A. Ah, peraí. Aqui eu vou colocar o oxigênio e o enxofre, tá? O oxigênio da água, a gente vai falar do íon H3O+, o íon hidroxônio, tá? 7A, os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, né? Aqui, ó. 2, 4, 6 e 7, tá? Então eu tenho aqui, ó, um elétron desemparelhado, uma covalente. Certo? E tem 3 pares de elétrons, então ele pode fazer 3 dativas. Beleza? Aqui a gente destacaria os 3, né? O flúor, os 4, né? O bromo, cloro, bromo e o iodo. Tá? O astato nem nada, nem precisa saber de astato nenhum. Tá bom? Dúvidas? Bom, outra coisa para a gente preparar para desenhar as estruturas. As ligações múltiplas. Tá? Aqui nas ligações múltiplas já vai ser legal porque a gente já começa a aprender a representar as estruturas. Né? Como é que a gente desenha tudo isso? Bom, vamos pegar aqui a molécula de H2. Tá? Vamos pegar a molécula de O2 e vamos pegar a molécula de N2 para começar. Aí a gente entende as múltiplas. Então, para a gente poder entender, para a gente poder montar as estruturas, a gente pode fazer de 2 formas. Uma delas é a representação chamada fórmula de Lewis. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tá? A fórmula de Lewis ela pede para você fazer o seguinte. Você vai representar a camada de valência do átomo, apenas a camada de valência. Tá? Você vai localizar o elemento aqui, qual é o comportamento dele, e vai colocar a camada de valência dele. Então, para o hidrogênio, eu desenhei ali os eletronzinhos. Para simbolizar o orbital molecular, a gente faz aquele envolvimento aqui. Ó. Pronto. Isso aqui é o orbital molecular. Tá? Isso é chamado de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Uma outra alternativa à representação de Lewis
é simplesmente utilizar um traço para representar o compartilhamento. Então, você desenha os átomos, normal, e aí você se utiliza do tracinho. Aqui, o tracinho da ligação covalente. Tá? Isso aqui é chamado de fórmula estrutural plana. Isso aqui é chamado de fórmula estrutural plana. Beleza. Oxigênio. O oxigênio pertence à família 6. Então, volta aqui, ó. Nós estamos aqui, 6. Ó, percebe os 2 elétrons desemparelhadinhos? Então, eu vou desenhar eles assim, ó. Eu vou desenhar os 2 elétrons aqui e os elétrons desemparelhadinhos aqui, ó. Tá? Bom, esse cara vai precisar fazer 2 ligações, porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. O problema é que esses 2 elétrons, eles não poderiam ser compartilhados dentro de um mesmo orbital com outro átomo. Não sei se vocês imaginam por quê. Porque aí você teria 4 elétrons dentro de um orbital molecular. Então, eu vou precisar de um outro átomo de oxigênio. Quer ver? E aí eu vou começar a formar os orbitais moleculares. O primeiro orbital molecular será um aqui, ó. Opa, peraí que eu fiz um elétron a mais ali, perdão. E o segundo orbital molecular é isso aqui. Tá? Esses orbitais moleculares, logo menos, a gente vai explicar, né? Serão chamados de sigma e de pi. Esse aqui é um sigma. Tá? Você pode chamar de ligação sigma, orbital sigma, também serve na mesma. Tá? Beleza. Depois a gente explica melhor isso. Estrutural. Vamos fazer dupla. Tá? Então, cada traço é um par eletrônico. Outro traço, outro par. Então, isso aqui é uma nuvem eletrônica gigante, mas ela é formada por 2 orbitais. Né? Você tem circulando ao redor dos átomos 4 elétrons, só que dentro de 2 orbitais. Tá? Terceiro caso, então aqui eu tenho a ligação que nós chamamos de simples, que em português de Portugal ela chama singela. E aqui tem a dupla. Tá? Terceiro caso, tripla ligação. Então, na tripla ligação, ela vai surgir, né, em átomos, tem esse comportamento aqui, ó, em geral. Né? Tá? 3 elétrons desemparelhados, então ele já pode fazer as 3 ligações. O boro, gente, o boro não faz tripla, tá? Depois a gente vai entender, quando estudar a hibridização, por que ele não consegue fazer a tripla. Aqui não, aqui ele pode, esse tipo de átomo aqui pode fazer. Então, no caso do nitrogênio, eu tenho aqui par 1, 2, 3, 1, N, 2, 3, par. Pronto. Tá? 3 ligações. Aqui vai ter uma. Tá? Aqui vai ter outra. E aqui vai ter outra. Tá? Nesse contexto, as ligações vão ser uma sigma e as outras duas, pi e pi. Tá? Não importa muito se a sigma é de cima, de baixo, isso é só um desenho, né, gente? Até porque a gente vai descobrir que se tem uma coisa que essas ligações não estão, é uma embaixo da outra. Elas não sei se vocês lembram disso, mas elas estão dispostas assim, ó. É mais ou menos assim. Eu tenho um orbital assim, horizontal. Então os elétrons, imagina os elétrons fazendo isso. Eu tenho um orbital assim, então você tem uma outra região assim, e uma terceira, que seria um orbital assim, né, o eixo assim, e o terceiro orbital assim. Então é um negócio totalmente surreal, tá? Quando a gente for falar das ligações de hibridização e negócio, a gente comenta. Nesse caso, vai ser 3 nuvens também? Não. Então, Aninha, aí é o seguinte. É que nem o caso do outro lá. Aqui, eu não sei se você viu, eu falei que era uma nuvem com
2 orbitais. Tá? A gente vai chamar de duas nuvens quando isso estiver independente disso. Aqui é a mesma coisa, ó, uma nuvem com 3 orbitais, tá? Mesmo São 6 os elétrons. orbitais, tipo, não, mesmo, tipo assim, como que eu posso dizer? A, vai ser uma nuvem, mesmo os orbitais não estando no mesmo plano, tipo no caso do nitrogênio, ou eles vão estar no... Ela é uma nuvem só, embora os elétrons estejam em planos diferentes, no plano X, no plano Y e no plano Z. Exatamente isso. Entendi. E Tá? é meio sem sentido isso, né, professor? O conceito de nuvem, ele vai ser importante quando a gente começar a abordar a geometria de molécula. Tá? E entender que não são... Por que a gente chama isso aqui de uma nuvem só? Porque esse par de elétron, ele não pode sair de perto desse par. Eles estão atrelados porque eles estão ligados ao mesmo átomo. É diferente de você fazer isso, ó. Ah, Aqui você tem 3 nuvens. Uma Uhum. nuvem, outra nuvem e outra nuvem. Tá? Então, Entendi. a região de... Por que a gente chama isso aqui de uma nuvem, ó? Porque é uma região de compartilhamento só. Tudo bem, tem 4, mas é uma região de compartilhamento só. Entendeu? Entendi. Obrigada, prof. Nada. Vamos falar um pouquinho das dativas também, né? Vamos colocar umas moléculas que apresentem ligações dativas para a gente ir também trabalhando com isso. Eu gosto, tem umas bem famosas, viu, gente? Então aqui eu posso colocar tipo assim, 4.1, tá? As coordenadas. Bom, vamos começar com o caso do O3, do ozônio, tá? Como é que a gente explica a existência do O3? Todo mundo sabe que ele existe, né? Como é que eu explico a existência do O3 usando todo esse modelo que a gente já fez? Tudo isso aqui. Se esse modelo é bom, ele tem que explicar tudo o que eu estou falando. Então vamos lá. O oxigênio tem uma eletrosfera de camada de valência, perdão, de 6A. Certo? Então, eu vou colocar aqui. Dan, depois você pode voltar à última tela rapidinho, por favor? Você vai perguntar alguma coisa? Só olha. Não, só queria tirar print. Obrigada. Pode beleza. mudar. Bom, o que a gente já fez? Vou botar aqui os dois para funcionar. O 2. Beleza. Aí eu vou colocar um outro lado de oxigênio. Tá? 2, 3, 4, 5, 6. E começa o problema. A valência do oxigênio ela é 2s2, 2p4. Tá? Então ela tem isto e tem isso aqui, ó. Então, posso imprimir, tudo bem. Ó. Aí você fala assim, mas Danilo, não tá vazio. De fato, ele não tem. Só que o que acontece nesse caso? Quando os átomos vão se aproximar, um desses elétrons, por exemplo, vamos imaginar, vai. A gente conta que esse elétron aqui, ó, simplesmente migra de uma orbital para outra. Ele sai daqui e vem para cá. Dan, você tá olhando o chat? Opa. Tem do chat. Você tá olhando o chat que o povo tá falando que essa voz tá cortando muito.
Não. Ai, gente, mas perdão. Espera um pouquinho, peraí. Melhorou? Ainda não. Tenta desabilitar o seu vídeo e deixar só o áudio aberto para ver se melhora. Isso, sim, vamos segurar. Melhorou? Não. Pode ser da sua conexão. Se você reiniciar o modem, não sei, só tô dando ideia, gente. Começar a sair de novo. Mas aí a gente volta de novo. É. Olha, espera um pouquinho, eu vou fazer um intervalo em 5 minutos aqui. Se vocês quiserem abrir, se não estabilizar a conexão, eu ligo e continuar, tá? Beleza. Ok, Tá bom. pronto. E aí a gente já volta.
Oi, gente, voltei. Como é que tá o som? Tá igual, Dan. Eu vou sair e vou desconectar ele, vou conectar de novo, eu mando para vocês o link, tá bom? Tá bom.